Seu paciente fez uma tomografia e o resultado vai demorar a chegar? Não se preocupa que agora o IDOC te ajuda com isso também. Olá, colega dentista, eu sou Luiz Lança, dentista e radiologista, parceira e consultora científica da Radiomemory. Seja muito bem-vindo aos nossos vídeos sobre a plataforma do IDOC. Se você está pronto para levar o seu trabalho ao próximo nível, se inscreve aqui no canal, curte e compartilha os nossos vídeos para você não perder nada. Vamos lá? Agora aqui no IDOC a gente tem a ferramenta de visualização de tomografia computadorizada. Então aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como funciona. Primeira coisa é, eu posso simplesmente visualizar dentro desse campo cinza ou eu posso ativar aqui a tela cheia para tomografia. Aqui eu posso, com o botãozinho de rolar do mouse, dar um zoom numa tela só. Então eu posso vir aqui dar um zoom ou aqui. E eu posso também vir aqui em cada um desses cortes, axial, coronal e sagital, e navegar visualizando todo o volume desse meu paciente. Então, olha só, aqui eu tô caminhando pelo axial até a região da base da mandíbula e vou até lá, olha, já estamos aqui na região de órbitas. Aqui no coronal eu vou caminhar então para frente, olha, região de seio frontal, né, cavidade nasal, os dentes anteriores, até chegar lá na região mais posterior. Observe que nos outros dois cortes acompanha uma linha de referência para você saber que este corte aqui está passando exatamente nessa região. Então, por exemplo, aqui, olha, se eu quiser observar mais abaixo, eu sempre vou ter a referência nos outros cortes de onde a gente está. Aqui a mesma coisa no sagital, que a gente vai ver o lado direito do paciente, região central, e lado esquerdo do paciente, voltando novamente para a linha média. E aqui a gente tem a possibilidade também de enxergar o 3D deste paciente. A gente pode girar ele para todos os lados, ok? E também dar um zoom. Além disso, aqui a gente pode colocar brilho e contraste, indo para cima e para baixo, para um lado e para o outro, até a gente encontrar aí o brilho e contraste que mais nos agrade. Aqui a gente ativa as linhas de referência, né, para ficarem o tempo todo ligadas. Isso pode atrapalhar um pouquinho a visualização, mas se você prefere que tenha as linhas de referência sempre aqui, não tem problema. Então vamos supor que você queira observar o dente 15 desse paciente. A primeira coisa que você deve fazer é procurar no corte axial, que é esse que está do lado do 3D, porque o corte axial é mais fácil de visualizar. Então repare que nós estávamos na mandíbula e agora nós vamos subir até a maxila. Vou dar um zoom aqui. E agora eu sei que o meu corte, que o meu dente 15, ele tá bem aqui. Se eu for contar aqui, né, os dentes certinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir com todos os cortes para perto do meu dente 15. Agora só tá faltando aqui o sagital. E pronto, todos os cortes estão próximos do dente 15. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Aqui a gente pode navegar para frente e para trás, removendo aqui as linhas de referência, né, para não nos atrapalhar a visualizar. Então aqui a gente pode ver o seguinte: a gente tem um velamento desse seio, né? A gente tem algumas restaurações presentes nesses dentes aqui superiores e inferiores. Então a gente consegue visualizar os dentes. Por enquanto, nós temos aqui a nossa visualização dos cortes
axial, sagital e coronal. E em breve vai ter mais coisas aqui para vocês visualizarem ainda melhor essa tomografia de vocês. Mas é importante mostrar para você que assim que o paciente fez o exame lá na clínica de radiologia, essa tomografia já pode ficar disponível para você. Então isso pode facilitar a sua vida e adiantar bastante aí, né, o diagnóstico e resolver o problema do paciente. Uma outra ferramenta que a gente tem aqui muito interessante é uma ferramenta de medidas. Então, dependendo da região que eu quero medir, eu posso caminhar até ela. Vamos supor que a gente queira vir aqui nessa região anterior. Por exemplo, cheguei aqui no dente 11, vamos dar um zoom aqui para a gente visualizar ele bem grandão. E aí eu vou clicar aqui, olha, nessa ferramentinha, e aqui eu posso realizar uma medição, outra medição. Mas as medidas, elas não se sobrepõem. Cada medida que você faz, ela zera a primeira e faz a próxima, ok? Então você pode utilizar essa ferramenta de medidas para medir uma região óssea, para medir uma patologia. Você pode utilizar essa ferramenta para medir qualquer coisa que seja que você tenha necessidade. Só muito cuidado na hora de medir regiões dentárias para você ter certeza que esse corte, que essa região onde você está, ele está favorável e está ao longo eixo do que você realmente precisa, beleza? Então vamos supor que eu queira medir aqui um molar. Vou aqui para a região inferior do paciente. Vamos aqui para essa regiãozinha, ele tem uma ausência. Então, o que eu falei sobre estar numa região favorável? Aqui, por exemplo, nesse paciente que a gente está enxergando agora, a gente tem uma angulação nessa região. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver um pouco melhor. Aqui a gente pode movimentar, né, a imagem para onde a gente deseja. Então aqui, olha, aqui a gente está vendo que o paciente tem um implante, tá? Inclusive a gente pode observar aqui, olha, a proximidade com o canal mandibular. Se eu for medir aqui, eu não vou medir na inclinação correta que esse implante foi introduzido. E se eu medir aqui, eu também não tenho toda a visualização óssea. Por quê? Porque a gente está numa região de inclinação desse implante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas regiões onde a gente vai medir, porque se eu medir dessa forma, nessa região aqui, talvez não seja a forma como a gente vai colocar o implante. O ideal seria medir nessa orientação aqui. Então, só tome muito cuidado na hora que você for fazer medições na região dentária, para que você não faça medições maiores do que são a realidade em que o seu paciente se encontra, porque aqui nós temos uma visualização somente dos cortes principais, axial, sagital e coronal, ok? Então, presta muita atenção nisso, porque normalmente as medições elas são feitas em cortes transversais, porque o corte transversal ele respeita a curva dentária, a curva aqui da arcada dentária do paciente. Então, aqui a gente não tem ainda, né, as imagens de cortes transversais para que você possa fazer uma medida com maior segurança. Então, preste muita atenção e utilize os cortes MPR para fazer medições de distâncias, de regiões que você consegue enxergar bem, ok? Então, você pode utilizar com segurança as medições para fazer distâncias em regiões que você enxerga bem. Por exemplo, medir tamanho do seio, né, caso esse paciente tenha alguma alteração ou deformidade, estruturas que você consegue enxergar com clareza,
beleza? Então, se a sua radiologia ainda não tá te mandando as tomografias pelo IDOC, liga para lá e pede para eles colocarem a sua tomografia lá para você, ok? Agora eu quero te mostrar como que você vai visualizar o nosso escaneamento intraoral dentro do IDOC. Vamos lá?